E hoje trazemos um tema que exige coragem para ser exposto: a perseguição aos cristãos no mundo, uma realidade que afeta milhões de pessoas da África à Ásia, em meio a um silêncio global que clama por ser rompido. Segundo o relatório de 2024 da Open Doors International, mais de 380 milhões de cristãos enfrentam perseguição e discriminação em todo o mundo, um aumento de 15 milhões em relação ao ano passado. De outubro de 2023 a setembro de 2024, os 50 países mais perigosos para cristãos foram mapeados, revelando um cenário alarmante. O epicentro da violência islâmica migrou do Oriente Médio para a África, com Nigéria e Moçambique na linha de frente, enquanto regimes autoritários e extremistas na Ásia e Oriente Médio atacam com impunidade. Mais de 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. 1 em cada 7 cristãos em todo o mundo sofre perseguição. 1 em cada 5 cristãos é perseguido na África e 2 em cada 5 cristãos são perseguidos na Ásia. De acordo com a lista mundial de vigilância da organização Open Doors de 2025, no ano passado, 4.476 cristãos foram assassinados por motivos relacionados à fé. 7.679 igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. 4.744 cristãos foram presos por causa de sua fé. Na Somália, o Al-Shabaab impõe total terror. Classificada entre os piores países pela Open Doors, a Somália não tem liberdade religiosa. Convertidos do islamismo enfrentam execução ou ostracismo. Igrejas são inexistentes, a fé é vivida em segredo. Sob risco de morte, sem proteção, cristãos somalis estão isolados e sem a atenção no mundo. No Paquistão, leis contra a blasfêmia são usadas para atacar cristãos. Centenas estão presos por acusações falsas, enfrentando violência de multidões. Os convertidos enfrentam assassinatos por honra. Organizações globais hesitam na diplomacia e na exposição da barbárie. Na Nigéria, grupos como Boko Haram e militantes Fulani destroem igrejas e comunidades sem piedade. Em agosto deste ano, islamistas Fulani incendiaram a residência paroquial de São Paulo, em Katsina Ala, estado de Benue, ameaçando moradores de morte. Sequestros, conversões forçadas e massacres são rotina. A inação do governo e o silêncio da mídia global deixam os cristãos nigerianos desprotegidos e assustados. E seguimos, tem mais. Em Burkina Faso, insurgentes islâmicos dominam o Sahel. Ataques em Mani e Barsalogo, em agosto deste ano, mataram centenas de cristãos, com igrejas destruídas e mulheres e meninas enfrentando violência sexual e até casamentos forçados. Insurgentes controlam metade do país, forçando deslocamentos. Organizações como a Ajuda à Igreja em Necessidades documentam todos os atos bárbaros, mas a resposta internacional é abafada por interesses geopolíticos. Na Nigéria, a perseguição aos cristãos é uma ferida aberta, marcada por uma violência que parece não ter fim. Em 2024, segundo a Open Doors, mais de 80% dos ataques a vilarejos visam erradicar a presença cristã. Um exemplo trágico: em comunidades como o Plateau, famílias inteiras são massacradas à noite, com casas incendiadas e sobreviventes forçados a fugir sem nada. Pastores são alvos prioritários, silenciados para intimidar fiéis. A indiferença do governo e a falta de eco na mídia global transformam esse sofrimento em um grito abafado, enquanto os cristãos nigerianos imploram por proteção e justiça. To be outside performing burial every day, and they expect us to silence. Now is an order. Nigerian government came out openly and denied
There is no massacre. There is no genocide of Christians in Nigeria. And look at it today. Is there any Muslim here? No. United Nations, I know you're watching me. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Special advisor to Trump. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria, massacre Christians. If they say they kill Muslims. Amigos, bom, escrevendo esse roteiro para o nosso programa essa semana, eu fiquei chocada com os números. Eu escrevi um artigo aqui na revista Oeste, A Perseguição a Cristãos, que eu acho que o mundo não tem dimensão do que está acontecendo. Essa perseguição absurda, simplesmente por causa da fé cristã. E isso é abafado, como nós mencionamos, de uma maneira bastante covarde, principalmente pela mídia global, que hoje usa a palavra genocídio para qualquer coisa, mas não para um genocídio de fato. Eu abro com você, Flávio. Ana, dá um nó no estômago só fazer essa introdução do que está acontecendo no mundo. Podemos pensar na China, podemos pensar na África, podemos pensar inclusive em lugares da América Central como a Nicarágua. Tem uma coisa sempre em comum, né? Ou seja, são aqueles mesmos regimes que são homenageados, né, pelo Brasil, infelizmente. Vamos começar lá pela Ásia, lá pela China. Ora, a gente viu recentemente muitos pastores que eles foram presos. A China impõe, de fato, o ateísmo de Estado como a sua não religião oficial. Faz perseguição, inclusive limpezas étnicas, que é como é entendido isso, para várias minorias, inclusive algumas minorias muçulmanas por lá. A China tem regiões disputadas em todas as suas fronteiras, com o Japão, com o Sul, com o Norte, com a Mongólia, com o Tibete, com tudo quanto é lugar que você consiga imaginar, Hong Kong, Taiwan, etc. São os 3 T's famosos que são proibidos de serem falados da China: Taiwan, Tibete e Tianmen, que é a Praça da Paz Celestial. Mas ela também tem uma questão muito grande com cristãos e com os missionários chineses. Então as pessoas, hoje em dia tem muita gente olhando para a China e falando assim: mas ela é capitalista, não é mais comunista, porque vê um monte de empresas, né, grandes indústrias lá, esquecendo que até o Marx defendia essas grandes indústrias. Então, mas esquece de ver o que é de fato a perseguição, inclusive a pastores, professores, missionários, qualquer pessoa que chega lá querendo falar assim: olha, ame o seu próximo. Não, pronto, isso já está proibido. A África é o caso mais cruel e sanguinário, principalmente por conta do seguinte: eu vou me focar aqui em 2 países, que são as realidades que eu conheço um pouquinho melhor. Falamos aqui da Etiópia. A Etiópia, eu já li 2 livros da Ayaan Hirsi Ali, que foi muçulmana, né? Ela nasceu numa família muçulmana, e ela diz uma coisa que eu acho que pode ser assim, um leitmotiv para nós. Ela diz que o principal que faz com que a religião muçulmana cresça tanto em relação a outras religiões do mundo, e ela compara bem ao cristianismo. Curiosamente, ela ainda não era cristã quando ela escreveu os livros dela, né? Se converteu bem recentemente, acho que ano passado. É a lei da apostasia, ou seja, você ser muçulmano e deixar de ser muçulmano. Isso é muito pior dentro da religião do que você nunca ter sido muçulmano, do que você ser ateu, do que você ser cristão, judeu, qualquer coisa, porque isso é uma traição. Então o que acontece? Boa parte da perseguição cristã ali, além da própria disputa religiosa, tem também este problema. Se você é um islâmico, deixa de ser islâmico e passa a ser cristão, aí a coisa fica extremamente violenta. E aí, falando de violência, né, porque ela descreve assim, todos os rituais, né? Como é que você faz com as mulheres, porque ela não pode ter educação, ela não pode ter prazer sexual, então tem aquelas cerimônias públicas, tá? De remoção do clítoris de meninas, né? Menos de 11 anos ali já tendo essas cerimônias públicas, tem vídeo disso na internet, uma coisa horrível. E aí você tem um caso ainda pior, que é o caso da Nigéria, ali do Boko Haram. Boko Haram tem uma grande disputa sobre o que significa esse termo, porque ele pode significar várias coisas, né? Não ao Ocidente, não à educação feminina, etc. Vou tentar dar um resumão aqui do que
de qualquer política, vamos dizer assim, do Boko Haram. Ele talvez hoje seja, junto com o Estado Islâmico, o principal braço do islamismo político. Então ele também busca caçar os apóstatas, né, os traidores do islamismo. É por isso que o islamismo consegue ser uma religião tão forte, né, em matéria de crescimento assim. Eles já chegaram em várias vilas tacando o terror da seguinte forma. Ele pergunta: você é muçulmano? Sou. Tá, então diga quais são aquelas palavras que você precisa dizer para dizer que é muçulmano. 3 vezes, né? Alá, meu profeta. Alá é meu Deus, Maomé é meu profeta. Fala 3 vezes. Ah, tá bom. Você é muçulmano? Não, já fuzila. O grau de crueldade do Boko Haram é uma coisa única, talvez seja até maior do que do Estado Islâmico, a forma como ele toca o terror ali. A Nigéria é talvez talvez seja o lugar do mundo, né, que as pessoas mais têm medo por conta da crueldade do que eles fazem. Só que essa crueldade, que eu vou até querer ouvir o que o Bernardo tem a dizer, essa crueldade é meio moderna. As pessoas acham que o islamismo sempre foi assim, sempre tratou dessa forma, só que o terrorismo islâmico, esse terrorismo principalmente que acontece com esse esfacelamento do Império Otomano no meio da Primeira Guerra Mundial, e perdura, ele começa a se espalhar de uma outra forma, ele tem táticas moderninhas, é a tática da guerrilha, uma tática assim, que foi usada no Vietnã, uma tática inclusive meio ocidental, né, uma mistura de tribal com a crueldade da guerra moderna. Então eles colocam o terror no sentido mais literal, visceral do termo, que é para você impor a religião pelo medo da dor que você vai sentir, né, na forma como eles são criativos para matar principalmente cristãos e principalmente cristãs, ainda mais sabendo que o islamismo é uma religião que permite o estupro como uma arma de guerra. Bom, Bernardo, esse vídeo do pastor nigeriano é um vídeo que viralizou apenas nas redes sociais essa semana. Ele foi jogado para debaixo do tapete pela grande imprensa internacional e é um vídeo chocante porque ele é muito específico. Ele fala: eu estou enterrando apenas cristãos. Ana, esse pastor nigeriano, ele tá, para quem não viu o vídeo, né, mas ele não prestou atenção, talvez, né, no vídeo que passou, ele está sobre covas, né, de cristãos, sobre um amontoado de corpo de cristãos, que ele disse estar cansado de enterrar, ou seja, é uma coisa tão frequente. Teve uma matéria de um relatório de uma ONG que atua localmente na Nigéria, Ana, que mostrou que, em média, são 35 cristãos mortos na Nigéria por dia só este ano. Já passou de 7 mil. Esses números ainda não são oficiais, mas é o número dessa ONG que acompanha a perseguição cristã na Nigéria. Um assunto gravíssimo e que não ganha repercussão nenhuma. Eu só fico pensando se fosse o contrário, né? Um país cristão em que 7 mil muçulmanos, ou 7 mil LGBTs, ou 7 mil qualquer outra desses grupos protegidos fosse perseguido dessa maneira. Sobre o Paquistão, Ana, eu queria fazer um comentário interessante, também que é um assunto que pouquíssimas pessoas não conhecem. Eu fiquei conhecendo muito recentemente, depois que conheci um padre missionário chamado padre Federico Hayton. Ele é um padre argentino que mora no Peru, mas ele atua bastante no Paquistão. Ele até tem uma missão no Paquistão chamado Pax, com X, né? Pax de Paquistão e de paz também em latim. Qual que é a missão deste padre Federico Hayton? Ele é um verdadeiro guerreiro. Este homem tem sangue assim de mártir. O que ele faz? Ele recolhe dinheiro, doações, e vai ao Paquistão. Para quem não sabe, o Paquistão fica ali fronteira com a Índia e principalmente com o Irã, né? E ele liberta, alforria cristãos que são escravizados por muçulmanos naquele país com a omissão do Estado, porque o Paquistão não tem uma administração estatal tão organizada quanto a gente pode imaginar, mas ele faz um trabalho de libertação das pessoas que são escravas por dívida ou são simplesmente cooptadas como escravas sexuais por diversos motivos dos comportamentos tribais islâmicos naquele país. Então ele compra, liberta e leva aquelas pessoas para lugares seguros que têm que ser murados, porque senão eles vão lá e roubam, sequestram novamente aquelas pessoas para essa escravidão. Ele já ajudou a libertar dezenas de famílias, e quem quiser conhecer o trabalho dele chama Federico Hayton, e o site dele, você pode procurar lá, Projeto Paquistão, ou Pax com X, e você pode até inclusive fazer sua doação, né? A gente pode ter uma ajuda concreta nesse ponto. Agora, Ana, pensando numa questão mais ampla a respeito dessa questão
da perseguição cristã, não quero me alongar muito, mas dizer que é o seguinte, a perseguição no cristianismo, ela é um fenômeno, vamos dizer, desde sempre. Ou seja, começa com Jesus Cristo sendo o primeiro mártir, né, vamos dizer assim, e depois Santo Estevão, e, bom, até hoje nós temos, segundo as estimativas do World Christian Trends, nós tivemos mais de 70 milhões de mártires cristãos ao longo desses 2000 anos, numa estimativa muito conservadora. Alguns dizem que são 250, mas há uma disputa a respeito disso. E eu acredito que o ponto interessante para a gente olhar, por que, por exemplo, esses regimes comunistas que foram mencionados aqui, como China, Coreia do Norte, Nicarágua, etc., e os regimes que estão debaixo da lei islâmica perseguem os cristãos, é porque, eu sei que o Flávio gosta muito desse assunto, o cristianismo, na sua essência, ele nega a absolutização de qualquer poder terreno. E isso torna o cristão um alvo perpétuo de qualquer império, ideologia que exija uma obediência, uma subserviência total. Porque eu vejo, Ana, muitas vezes em programas em que as pessoas tentam ou vão comentar sobre isso, elas esquecem de mencionar, ou ignoram talvez, né, as convicções profundas dos cristãos que os tornam tão perseguidos assim no mundo. E aqui eu evoco talvez o texto principal, a fala principal de Jesus a este respeito, né, que é a convicção que torna os cristãos tão suscetíveis à perseguição, que está lá no texto de Mateus 22, 21, quando trazem uma pegadinha para Jesus sobre tributo, se deveria ou não pagar o tributo a César, e Jesus famosamente diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muita gente interpreta isso como uma questão apenas tarifária ou de imposto de renda, que Jesus está falando para você pagar o leão, né? Mas não tem nada a ver com isso. Em parte sim, mas vamos dizer, a preocupação principal dele não é essa, e sequer também em primeiro lugar, a separação da igreja do Estado. A principal preocupação de Jesus quando ele diz isto é que ele está dizendo que César não é Deus. Ou seja, se você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele cria uma cisão imediata na cabeça das pessoas, que era o que reinava e deveria reinar por lei e direito no Império Romano, que era a figura do César como sendo divino. Tanto é que os cristãos começam a ser perseguidos no Império Romano justamente porque, diferente de todas as outras religiões que o Império Romano tinha e aceitava, os cristãos não queriam acender, né, queimar o seu incenso para o imperador, para poder honrar a sua divindade, porque para os cristãos o único Kyrie, ou Kyrios, ou o único Kaiser, né, que é daí que vem a palavra, ou seja, o único Senhor, o único Adonai é Deus. Portanto, isto é um absoluto, né? Até tem o Chesterton, que é um escritor em inglês que eu gosto demais, no livro O Homem Eterno, logo no final da primeira parte, quando ele vai falar da ascensão da igreja, ele descreve um cenário como se Roma já tivesse atingido o ápice da humanidade, eu acredito que de fato foi, sem a influência cristã, e que a humanidade já estava começando o fim do mundo, segundo o que ele diz, né, numa visão alegórica. E que Roma tinha aceitado todo tipo de seita, todo tipo de situação no mundo dentro do seu império. Mas eles não aceitaram aquele povo misto que tinha senador, pobre, rico, escravo, mulher, de todos os tipos, que carregavam essa anarquia teológica sagrada, né, e que não se submetiam àquele Estado. E é por isso que eles começaram a ser mortos. E ali começa principalmente com Nero, que acusa os cristãos de queimar Roma, e não para até hoje. Essa violência moderna, vamos dizer assim, que o Morgenstern pediu para eu comentar, eu posso fazer talvez no próximo comentário durante aqui o programa, mas basicamente porque, digo da perseguição em geral, porque o cristão nega a divinização do poder terreno, seja ela do Partido Comunista, seja ela da UMA ou do sheik da vez, né, ou do ayatollah atômico, que seja, né, ou seja, que a lei dos homens está submetida à lei divina e não pode ser instrumentalizado, ou seja, todo cristão autêntico, né, é um insurgente contra ídolos deste mundo. É por isso que os cristãos são perseguidos. Se isso for ignorado da análise política ou geopolítica, Ana, vai todo mundo errar. Todo cristão autêntico, muito importante, né, essa colocação. Nós preparamos 2 vídeos para a nossa audiência, e aí você pode voltar a esse assunto, porque é um assunto que nós vamos mergulhar aqui, porque ele tem sido abandonado pela mídia global, pela mídia no Brasil, inclusive, que é um dos países mais cristãos do mundo, e até a nossa imprensa no Brasil está ignorando isso. E na Europa, Ivan,
esse assunto é falado ou segue o rito de todo mundo com uma venda nos olhos? Ana, ele está sendo falado pelo correspondente internacional da Oeste, que reporta para o público do Brasil, mas na mídia internacional aqui da Europa, muito pouco. Ana, você trouxe dados preocupantes, como disse o Flávio, né, que, enfim, até faz mal ouvir no início da apresentação da pauta, e olha só, 380 milhões de cristãos perseguidos anualmente. Só para as pessoas terem um sentido de proporção desse número, se nós fizéssemos um país com esses cristãos, já seria o terceiro maior país mais populoso do mundo. É disso que nós estamos falando, é dessa proporção. Os Estados Unidos têm 347 milhões de habitantes, aproximadamente, são 380 milhões nos Estados Unidos e mais um país de médio porte na Europa de perseguição. Então, esse é o dado que eu queria trazer. E uma questão que eu estou acompanhando há algum tempo, Ana, que é particularmente a questão da Nigéria e como o governo americano pode fazer alguma coisa nesse sentido. E no último dia 15 de outubro, nós tivemos aí uma carta enviada ao presidente americano Donald Trump pedindo para que ele classifique a Nigéria como um país que não faz o suficiente, né, que persegue, não persegue, mas que não... que poderia fazer mais para acabar com essa perseguição. Não é a primeira vez, por muitos anos tentaram classificar a Nigéria nessa classificação, entre 1999 e 2020, e aí sim, o presidente americano Donald Trump, no seu primeiro mandato, ele conseguiu essa classificação, e olha só, Ana, um ano depois, o católico Biden retirou a Nigéria dessa lista. Agora, então, foi enviada uma carta justamente para que Trump recoloque a Nigéria. Eu vou ler 2 trechos aqui da carta, Ana, que dão uma ideia importante do conteúdo e do que está sendo pedido ao presidente americano Donald Trump. A carta diz o seguinte, abre aspas, exortamos veementemente o senhor a reclassificar a Nigéria como um país de preocupação particular, nos termos da liberdade religiosa internacional, como fez em seu primeiro mandato. Nos últimos anos, assistimos a uma onda de ataques violentos contra cristãos rurais no cinturão médio do país, enquanto o governo de Abuja mal se esforça para protegê-los. E aí, na carta, eles colocam aqui algo que o Flávio Morgenstern já abordou, e eu não sei se, Flávio, se você teve a oportunidade de ler essa carta ou não, eu vou ler aqui outro parágrafo, que vai justamente ilustrar aquilo que você trouxe antes. Abre aspas. A maior ameaça aos cristãos nigerianos vem dos pastores muçulmanos fulanis. Com gritos de Allahu Akbar e empenhando uma K-47, eles invadem áreas agrícolas cristãs pacíficas na região central da Nigéria, massacrando famílias, queimando casas e colheitas e expulsando milhões de cristãos de suas terras ancestrais. Muitas igrejas locais e observadores da sociedade civil veem esse padrão de ataques fulanis como um esforço coordenado para tomar as terras e islamizar a área à força. Fecha aspas, a carta é mais extensa, eu separei esses 2 parágrafos. Então existe esse pedido para que a administração Trump tome essa medida. Em paralelo a isso, Ana, o senador Ted Cruz, do Partido Republicano do estado do Texas, já trabalha no Senado para que autoridades nigerianas sejam sancionadas justamente dentro desse contexto por simplesmente fecharem os olhos. Agora, eu acredito que só essa pressão americana não será suficiente. Você bem lembrou, o Brasil, um dos países mais cristãos do mundo, recentemente enviou seu vice-presidente Geraldo Alckmin a fechar acordos com a Nigéria. Eu aqui não vou entrar no mérito. Geraldo Alckmin católico também, né? Católico. Bem, pois é, Ana. É por isso lembrado. Que eu fiz questão de falar do cristão autêntico. E aí você me deu um ensejo para falar do Biden, lembrei do Biden. Perfeito, Bernardo. Então, Ana, para concluir, eu acho que nós poderíamos fazer uma pressão em cima do governo brasileiro, sim, e reparem, eu não estou entrando aqui no mérito dos acordos que foram assinados, não é essa a questão, mas o Brasil, um país tão cristão, como a Ana bem lembrou, poderia sim exercer uma pressão sobre o governo da Nigéria, porque o ano que vem é ano de eleição, a gente vai ver candidatos aí, pessoas que hoje se afastam da igreja, frequentando a igreja, pedindo voto. Aí vale os cristãos. Mas numa hora dessa, de mostrar solidariedade, apoio, pressão, para, de alguma maneira, tentar melhorar essa situação dos cristãos na Nigéria, que pelo menos
o Boko Haram não tenha tanto poder assim, aí vale o acordo e não vale a questão da cristandade. Eu acho que a gente precisa fazer essa pressão no governo brasileiro, porque nem sempre a gente pode deixar tudo para o governo americano. Eu acho que outros países também podem se unir aos Estados Unidos, inclusive países da Europa. Você abordou aqui a questão sobre a mídia europeia. Eu espero que agora a gente tenha uma pressão também de países da Europa, não só na Nigéria, mas em todos os países que foram mencionados aí, onde os cristãos são perseguidos, Ana. Até porque nesse vídeo do pastor nigeriano, ele cutuca exatamente os assessores de Donald Trump, né? E o interessante é que aqui no De Leste a Oeste nós falamos tanto numa palavra, coragem, né? Durante a administração Biden, já que você mencionou, Ivan, o arcebispo de São Francisco, que é a região da Nancy Pelosi, que é uma católica, com muitas aspas também, o arcebispo se negou a dar a comunhão para Nancy Pelosi e Joe Biden pelo apoio e financiamento federal a políticas abortivas. Ou seja, de uma certa forma, até conversei com o Bernardo na época, como a Igreja Católica americana estava dentro nesse conceito de teologia da libertação, que aí dá um programa inteiro também, senhores, é mais um especial, mas como a Igreja Católica, na própria eleição do Donald Trump, houve uma reviravolta no sentido de padres, não entrando no mérito, votem em Joe Biden, votem em Kamala Harris, mas entrando no mérito, se você está aqui dentro dessa igreja como um católico verdadeiro, a primeira coisa que você tem que defender é a vida desde a sua concepção. Bom, isso vai dar um especial. Eu vou seguir nesse assunto porque ele é muito sério e o mais devastador é que tudo isso que nós estamos vendo não para por aí. Na Índia, a violência anticristã está crescendo. Em 2023, foram 720 incidentes, um número muito superior aos 599 do ano anterior. Nacionalistas hindus, respaldados por políticas governamentais, têm atacado igrejas e acusado cristãos de promoverem conversões forçadas. Em agosto de 2025, autoridades destruíram uma estátua de Jesus após pressão de radicais hindus. Leis anti-conversão e sequestros de meninas cristãs têm agravado a crise. Na China, o Partido Comunista reprime com vigilância e prisões. Um relatório de 2024 do Hudson Institute cita 10 bispos católicos detidos ou desaparecidos. Igrejas são invadidas e a literatura cristã censurada. O silêncio global é movido por laços econômicos e interesses políticos. Na Eritreia, a Coreia do Norte da África, milhares de cristãos estão presos em contêineres pela acusação de fé não autorizada. Cultos domésticos são proibidos. A Open Doors lista o país entre os 10 piores do mundo para os cristãos. No Sudão, a Sharia segue alimentando ataques a igrejas e discriminação contra cristãos, mesmo após a queda de Omar al-Bashir em 2019. A revolução prometeu liberdade, abolindo a pena de morte por conversão em 2020, mas o golpe de 2021 e a guerra civil reacenderam a repressão. Convertidos enfrentam violência, cultos são restringidos em Darfur e no sul, e os 2,5 milhões de cristãos vivem sob ameaça. O silêncio global agrava esse sofrimento. No Iraque, berço do cristianismo, onde apóstolos como Tomé pregaram no século I e comunidades assírias e caldeias abraçaram a fé, formando igrejas históricas como as de Nínive, a população cristã desabou. De 1,5 milhão antes do Estado Islâmico em 2014 para menos de 150 mil agora em 2025, segundo a Shillama Foundation. O grupo terrorista arrasou igrejas, sequestrou famílias e forçou 200 mil cristãos a fugir. Após a derrota do grupo em 2017, o terror é mantido por milícias xiitas iranianas e violência sectária, como os ataques a assírios em Dohuk, em abril de 2025. Sem proteção governamental e com apoio internacional inexistente, o êxodo persiste.
E o silêncio global ameaça extinguir uma herança cristã de 2000 anos. Cristãos das etnias Caxim e Carém, que reúnem até 85% dos fiéis, enfrentam uma perseguição cruel desde o golpe militar de 2021. O exército birmanês, vendo o cristianismo como ameaça, destruiu mais de 100 igrejas, segundo a Open Doors, e prendeu pastores condenados por orações contra o regime. Vilarejos cristãos são queimados enquanto milhares de pessoas foram deslocadas, enfrentando fome e violência. O silêncio global ignora esse sofrimento, deixando 6% da população em risco de apagamento cultural. E por que esse silêncio maligno? Geopolítica protege aliados como China e Paquistão. A mídia foca em conflitos grandes, ignorando o sistemático. A complexidade étnico-política esconde o anticristianismo e há uma relutância cultural. O cristianismo, visto como dominante, não seria vítima, mas milhões em minorias provam o contrário. Essa perseguição é um grito que ecoa de altares destruídos a comunidades inteiras silenciadas. É hora de romper a indiferença, garantir vozes ouvidas e cultos seguros. Na Síria, também berço do cristianismo, os cristãos que eram 10% da população antes da Guerra Civil em 2011, com cerca de 1,5 milhão de fiéis, hoje não chegam a 300 mil, menos de 2% segundo relatórios recentes de 2025. A guerra devastou comunidades, extremistas destruíram igrejas, sequestraram famílias e forçaram conversões entre 2014 e 2017. Após a queda do Estado Islâmico em 2024, houve promessas de proteção, mas ataques sectários em 2025, como um atentado suicida a uma igreja durante a liturgia, mataram dezenas. Sequestros, violência e êxodo econômico mantêm os cristãos em risco, com o silêncio global agravando a perda de uma herança milenar. Na Nicarágua, o regime autoritário de Daniel Ortega, aliado próximo do presidente Lula no Brasil, tem intensificado a perseguição aos cristãos, especialmente católicos, desde 2018. Prisões de bispos são emblemáticas. Dom Rolando Álvares, bispo de Matagalpa, foi detido em 2022, condenado a 26 anos por traição e conspiração. Expulso para Roma em janeiro de 2024, foi despojado de sua cidadania nicaragüense. Em 2025, a repressão escalou. 30 freiras foram forçadas a abandonar mosteiros em janeiro. Um seminário e um centro pastoral foram confiscados em fevereiro. Uma sede diocesana virou escritório estatal em abril. Mais de 16 mil procissões e eventos religiosos foram proibidos desde 2019 até julho deste ano de 2025, segundo relatórios internacionais, com 870 ataques a igrejas registrados. Paramilitares invadem cultos e o clero vive sob vigilância. O silêncio global, alimentado por alianças com potências como China e Brasil, garante impunidade, transformando a fé em alvo do Estado. A Coreia do Norte lidera pelo 23º ano consecutivo o ranking da Open Doors World Watch List 2025 como o pior país para cristãos, com um regime que impõe prisão imediata, tortura em campos de trabalho brutal e execução por traição ao Estado, onde a fé é vista como crime contra o líder supremo. Estima-se que 400 mil fiéis pratiquem sua fé em segredo, arriscando tudo, enquanto a perseguição esmagadora piorou 2 pontos no índice global. No Afeganistão, sob o Talibã desde 2021, cristãos, quase todos convertidos do islamismo, vivem na mais absoluta clandestinidade sem lugar seguro. A apostasia é punível com a morte. E relatos de 2025 indicam buscas porta a porta, ameaças de violência, conversões forçadas e prisões, deixando a igreja sob pressão constante de família e Estado. No Irã e na Arábia Saudita, as proibições são lei. Conversão do islamismo é crime capital, com cultos públicos banidos.
Cristãos não podem erguer igrejas ou possuir bíblias em Farsi. Em 2025, o Irã manteve centenas de prisões, enviando fiéis para a temida prisão de Evan, enquanto na Arábia Saudita, expatriados e locais enfrentam vigilância rigorosa, proibição de evangelismo e risco de deportação por qualquer expressão de fé aberta. Bem, amigos, os dados, contra fatos não há argumentos, os dados estão aí. Continuo, né, Flávio? Porque, e olha que eu acho que esse assunto daria um programa inteiro, porque na minha pesquisa para esse assunto, são dados e imagens e tudo enterrado ali nos porões da internet. Flávio. Vou falar uma coisa aqui para nossa audiência, Ana, que é uma revelação aqui interna nossa do Dia Leste-Oeste. Nós estamos, desde que concebemos este programa, pensando, precisamos falar sobre os cristãos perseguidos pelo mundo inteiro, e vinham várias notícias, principalmente da Nigéria, né, que ensejavam que nós falássemos sobre isso, mas no final das contas são muitos temas, né, a serem debatidos. Este tema, a grande verdade, né, ele não tem interesse geopolítico. Esse é o nosso tema de agora, né, o subtema de agora, não tem interesse geopolítico. Sabe por quê? Até quando o Bernardo citou o Chesterton, eu quase levantei a mão aqui, porque assim, eu tinha planejado exatamente uma frase do mesmo livro, e se duvidar está bem próxima a esse momento que o Bernardo citou, que é o seguinte: o Chesterton, quando ele fala salvo engano, no Homem Eterno, salvo engano, mais ou menos ali no final da primeira parte mesmo, ele comenta sobre o cristianismo, ou seja, quando você vai apresentar uma religião exatamente com essas características, ou seja, o reino não é deste mundo, não há uma visão política cristã única, quer dizer, só no Antigo Testamento você tem período monárquico, você tem um período de juízes, você tem período tribal, você tem o período depois, né, já com o Império consolidado, você vai ter uma certa democracia, que é justamente quando vão matar Jesus, assim por diante. A grande disputa política ali da época de Jesus, quando Jesus vem ao mundo, se você fosse dividir, né, entre as duas facções principais, seria você a favor do Império Romano ou contra, né, uma coisa que até o Monty Python, né, na vida de Brian, faz uma piadinha muito, muito curiosa com isso. Mas, quando nós falamos de cristianismo, e aqui olhando para o Ocidente, aqui abre aspas, cristão, fecha aspas, né, o mundo pós-cristão, como alguns autores o denominam, ele tem uma característica curiosa. Quando nós falamos, né, os cristãos estão sendo perseguidos, dá a impressão que é algo distante, que é algo que não diz nada sobre a nossa realidade, né? Porque você vai falar assim, mas eu tenho um amigo que é católico, eu tenho um amigo que é evangélico, ele vai para a igreja no final de semana e não tem nada de perseguição. Na verdade, é ele que persegue os outros, né? Porque é uma religião preconceituosa, violenta, que não aceita as mudanças, assim por diante. E o Chesterton fala, bom, então eu vou falar o seguinte: imagine que é um chinês antigo, é um livro chinês antigo que eu acabei de encontrar aqui perdido no meio do nada, e ele diz, né, não matarás, honrarás pai e mãe. Aí todo mundo vai falar, uau, que lindo, né, que sabedoria dos antigos, maravilha. Aí você fala, não, mas na verdade é um livro cristão. Ah não, peraí, isso aqui é preconceito, etc. Olha, o que isso quer dizer, né? O Ocidente, ele tem como característica justamente um autoquestionamento constante. Sócrates fez isso, a gente vai ver, sei lá, na tragédia grega, ou mesmo, sei lá, em Homero, né, 3 séculos antes, na Ilíada, na Odisseia, os deuses, eles não são favoráveis aos próprios gregos, os deuses gregos não são favoráveis aos próprios gregos o tempo todo. Os gregos são retratados de uma maneira muito pouco airosa em algumas vezes. O grande livro que é lido nas academias do Edward Said, né, Orientalismos, começa citando uma peça grega, mostrando que as troianas, né, mostrando, olha só, isso aqui é uma visão colonial, é uma visão preconceituosa, porque você vai tratar os persas como subalternos. Não tem nada a ver com o que a peça diz, o contrário, é a pior interpretação que eu já vi, né, a respeito de algo. Mas nós somos tão cri-cris conosco mesmos
que qualquer outra visão de mundo, isso não é a primeira vez que acontece na humanidade, ela parece mais interessante. É meio oriental, é meio assim, sabe, místico, ou então assim, olha só, o chinês hoje, ele produz tanta coisa, então a gente dá uma passada de pano ali na perseguição aos cristãos. Ainda vamos adicionar um componente geopolítico horroroso, que é o que a gente estava falando do Alckmin agora há pouco, ou seja, grandes países livres, que eles têm todo o poderio, seja econômico ou militar, que eles têm hoje, advindo de séculos e séculos de cristianismo, eles querem fazer negócios com o Irã, eles querem fazer negócios até com a Nigéria, querem fazer negócios com a Argélia, querem fazer negócios, querem colocar a Etiópia nos BRICS, né, como eles estão fazendo. E o que você faz com isso? Você dá uma passada de pano, ou seja, não é só passada de pano, você favorece o regime. Uma coisa é você fazer uma negociação com um país ditatorial, como o Trump fez com a Arábia Saudita, e vai abrindo o país, e outra você fortalecer o regime, que é exatamente, né, que Rússia, China e Brasil fazem na cara de todo mundo, Ana. Bom, Bernardo, são vídeos impressionantes. Aqui também deixo o meu agradecimento, nosso agradecimento ao nosso querido Adalberto Piotto, narração emocionante, fantástica. Obrigada, Piotto. Bernardo, quando você que é um grande estudioso do cristianismo, eu sei que a perseguição a cristãos, como você mencionou, ela vem lá de trás. Mas essa agora, com matança, com genocídio, você acompanha essas notícias, você consegue lembrar uma data, um ano de quando isso realmente, eu não diria explodiu, mas explodiu e foi escondido pela imprensa? Ana, eu acho que desde sempre, ou seja, assim, isso nunca teve a proporção que ele merece. Primeiro porque não adianta noticiar um fato, a gente que trabalha com jornalismo também, a Oeste, aqui todo mundo sabe disso. Ou seja, quando você tem um fato, não adianta você dar uma notícia, ainda que seja de capa, e nunca mais ter uma switch, ou seja, continuar falando daquilo diariamente, dando o destaque, seja hoje em dia, né, nas redes sociais, ou no tempo em que se fala nisso na TV, ou na quantidade no espaço de tempo em que você continua falando isso. Isto vai dando uma sensação de densidade e importância do assunto, que deve ser equivalente ao tamanho da questão, né? E isso não tem sido feito. Noticia-se sim, você vai encontrar no portalzinho, mas é sempre uma nota de rodapé e tudo para dizer, não, noticiei, mas noticiou como? Isso não foi matéria de nada, isso não foi breaking news. Agora, eu queria rapidamente aqui responder o que o Flávio me perguntou a respeito dessa radicalização dos radicais, né, dos islâmicos, ou seja, da violência mesmo, brutal que, por exemplo, o Boko Haram, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda tem feito nos últimos anos. Eu acredito, daquilo que eu conheço, que isso começou, obviamente, depois da queda do Império Otomano, ali mais ou menos em 1924, 25, e com talvez aquela secularização dos regimes da Turquia ou do Nasser, até mesmo no Egito, em que o mundo islâmico entrou numa espécie de crise de identidade, e também não só religiosa, mas também política, né? Então, é nesse período que surge um pouco depois, em 1928, a Irmandade Muçulmana, que foi fundada por Hassan al-Banna, que nós citamos aqui no programa passado, né, que era um adorador de Hitler, né? E surge então um intelectual também egípcio chamado Said Qutb, né? Ou Said Qutb. E ele é um intelectual que aderiu à Irmandade Islâmica, que é o órgão islâmico de maior influência na UMA, que eles chamam, né, que seria a comunidade internacional e espiritual dos muçulmanos no mundo inteiro. Ele entra na Irmandade Muçulmana nos anos 50 e transformou a Irmandade Muçulmana numa militância política e ideológica, bem nos termos revolucionários e violentos. Vamos dizer assim, dadas as devidas adaptações, o que o pessoal marxista fez com a teologia católica, criando a teologia da libertação, ou seja, o que o Said Qutb fez? Ele escreveu 2 livros, o Marcos no Caminho, né, e A Sombra do Corão. E nesses 2 livros, principalmente A Sombra do Corão, ele faz um comentário verso a verso do Alcorão, lendo isso tudo em chave política.
E aí, um dos argumentos dele também na sua obra é dizer que, basicamente, os muçulmanos se esqueceram das suas raízes, eles vivem numa ignorância, né? E eles precisam, por assim dizer, retomar a ideia da jihad como um instrumento religioso que tem fins políticos, né? O objetivo de purificar e libertar o mundo muçulmano que estava com essa, vamos dizer assim, esse obscurecimento da sua identidade muçulmana. É fato que depois ele foi preso no governo Nasser e até executado, mas o tempo que ele passa preso no cárcere no Egito é quando ele escreve essas obras de cunho altamente político. E o interessante aqui, para fechar, Ana, é que o Said Qutb influenciou diretamente o Zawahiri, que foi um dos braços direitos do Bin Laden, e o próprio Bin Laden também foi influenciado também pelas obras do Said Qutb, né, que ficou até chamado em alguns lugares como qutubismo, né, essa ideia inclusive o que o Flávio falou sobre a questão da apostasia, essa ideia de você sair matando qualquer pessoa que abandonar o Islã também é muito influenciada pelo Said Qutb. Então, toda a base teológica desse jihadismo violento do mundo islâmico recente, a base toda ela vem, inclusive Al-Qaeda e Estado Islâmico também, vem do Said Qutb, que dizia que o terrorismo islâmico vamos dizer assim, uma prática teológica, né, e não apenas uma questão de conquista. Não sei se isso é suficiente para a pergunta que o Flávio fez, mas a explicação é mais complexa, mas em termos gerais essa é a explicação por que da radicalização dos movimentos recentemente. E aí, colocando essa palavra para o Ivan, radicalização, jihad, muçulmanos, eu acho que o Ivan ele se tornou uma testemunha ocular de tudo isso ali na Europa, principalmente em Londres, na Inglaterra. Ivan, suas considerações como testemunha ocular em loco de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, Ana, essa islamização da Europa, que parece ser algo descontrolado, mas que eu tenho a impressão de que é muito controlado, ela é bem forte, como você bem disse. Na França, eu diria que talvez seja o país da Europa onde essa islamização mais avança. Na Itália, agora com o governo Meloni, a gente teve aí um pouco um recuo nisso, mas cada vez mais a gente vê comunidades, né, de muçulmanos, bairros de muçulmanos, até aqui em Londres a gente tem bairros onde as placas já são escritas em inglês e em árabe para facilitar a comunicação né, com essas pessoas, e a gente vem acompanhando isso principalmente desde 2010, 2011, nos anos com muitas aspas, Primavera Árabe, patrocinada pelo senhor Barack Obama e pela senhora Hillary Clinton. Daqui a pouco a gente vai falar do Sarkozy, tem um pouco sobre isso também. Dali em diante, daquele período, começou essa onda de imigração muito forte em direção à Europa, que encontrava aqui na Europa pessoas próximas à Open Society, do senhor Jorge Soros. Open Society, a tradução é essa sociedade aberta, né? Tem o nome Open Society, não é à toa, ela trata justamente disso, e a gente teve esse grande fluxo migratório, então, de países do norte da África, da Ásia, Paquistão, Síria, enfim, em direção à Europa, trazendo esses elementos de islamização. Agora, conectando um pouco com o que a gente falava da questão da perseguição aos cristãos e dessa islamização da Europa, eu vou citar aqui alguns exemplos para a nossa audiência ter uma noção de como isso se dá, né? Porque a gente falou muito da perseguição física aos cristãos, né? A Ana trouxe números, os vídeos que a gente apresentou aqui com a narração do Piotr, o Flávio Morgenstern trouxe elementos, mas existem também pontos de censura aos cristãos acontecendo na Europa. Por exemplo, em 2022 ou 2023, agora me foge de cabeça o ano preciso, mas na época do Natal teve uma escola na Itália que é tradição, né, a questão das canções natalinas, foi substituído o nome de Jesus, simplesmente para não ofender os muçulmanos. Então eles colocaram outra palavra no nome de Jesus, para que não se ofendesse. Então alunos, eles nunca dizem alunos muçulmanos, eles dizem alunos de outras fés. Aqui na Inglaterra esse ano deu uma polêmica enorme, em 2025 agora, na Páscoa, simplesmente uma escola queria cancelar as festividades de Páscoa, a programação de Páscoa. Tentaram isso também aqui nos Estados Unidos, Ivan?
Desculpa te cortar, Ana, mas aqui é um papo, imagina. né? O pessoal às vezes fala, e um cortou o outro. Não, pessoal, aqui é papo, nós estamos, né, na nossa... Eu até acho que a gente está cortando pouco. Acho que a gente está cortando pouco. Também acho. Também acho. Até porque... falar, teve uma professora na Finlândia que também aconteceu isso. Ela citou a Bíblia e está respondendo o processo. Não, aqui durante Barack Obama, durante Joe Biden, não, eles tiraram o Merry Christmas. É Happy Holidays. Né? Happy Holidays. Eu ia falar exatamente isso. E Ana. aí veio o Trump e disse é Merry Christmas, e não é Merry Christmas com X, é Christmas de Christ, né? De Cristo. Mas tentaram fazer isso aqui, e por incrível que pareça, aí é que realmente não dá para entender. A própria Nancy Pelosi, católica, disse que dizer Merry Christmas ofenderia outras religiões. Ou seja, é impressionante, Ivan, essa agenda do Open Society, que vem lá de trás, de Barack Obama, de Saul Alinsky, outro programa também, outro especial que a gente pode dar para a nossa audiência, mas é impressionante como as agendas, elas são conectadas no mundo inteiro. O que você vê aí, eu vejo aqui, chega no Brasil com um pouquinho de atraso, normalmente 1 ano, 2 anos, mas as porcarias dessa agenda acabam chegando no Brasil também. Então, é preciso entender exatamente o que nós estamos propondo nesse programa, o que está por trás das manchetes, o que está por trás das notícias, dos movimentos, dos nomes como George Soros, como Saul Alinsky, porque são agendas que, de fato, atingem o globo com maior e menor intensidade, com algum atraso de tempo, mas sempre atingem. Desculpa te cortar, Ivan, mas já devolvendo para você. Imagina, Ana. Então, para concluir essa questão, denúncias, por isso que é o poder da denúncia, né? Os pais se organizaram, fizeram denúncias. A gente tem, sim, ainda na mídia europeia, jornalistas que levam isso ao público e que acompanham o caso, como o Bernardo Kister muito bem trouxe. Eu me lembro que o jornal Daily Mail e o jornal Daily Telegraph ficaram em cima dessa questão da escola que tentou cancelar as festividades de Páscoa. Bem no fim eles voltaram atrás, justamente porque foi dado voz ali aos pais daquela escola e as festividades, até onde eu sei pelo menos, que eu também acompanhei o caso, aconteceram. Mas além, então, eu só queria ressaltar isso, além da perseguição física que os nossos irmãos cristãos sofrem em várias partes do mundo, reparem, nós citamos praticamente todos os continentes, não é algo local de um país aqui ou ali, está acontecendo em todos os continentes. Nós também temos esta operação de censura em relação aos cristãos, Ana.